Leitura do livro A Veluz, João Nunes Maia, pelo Espírito Shaolin. Benfeitor. Mais uma vez vamos falar de João Evangelista, o que de certa forma nos dá muito prazer pelo grande alcance de amor que essa alma conseguiu. É de se notar em todos os seus feitos o interesse em amar acima de tudo, tornando-se um benfeitor grandioso. João tinha anseio de conhecer a vida e os fatos referente às grandes almas. Sua preocupação o levara à procura da vida dos grandes vultos da humanidade. Desta feita, iremos mostrar João alinhando ideias e descobrindo os meios de se encontrar com os feitos de um dos maiores espíritos que já desceram à Terra na Índia. Seu nome era Siddhartha, ou simplesmente Buda, que nasceu no 5º século antes de Cristo e viveu 80 anos. Pela história que conhecera da boca dos mestres, a vida e a obra deste missionário impressionou bastante a João, que nunca se esqueceu de meditar sobre sua personalidade inconfundível. A atração era tanta que, se Buda estivesse em sua época na Terra, talvez o tivesse atraído como discípulo. Buda tinha um ideal que o próprio destino lhe traçara: a perfeição. Adorava pensar e viver retamente. Pensamentos retos, disciplina reta, alegria reta, amor reto, piedade reta, moral reta e assim por diante. O discípulo amado, mesmo antes de conhecer Jesus como mestre, festejava com alegria as ideias dos benfeitores da humanidade. Jerusalém estava em festa, e João não se esquecera de compartilhar isso com sua mãe Salomé. Assistira a todas as pregações dos doutores da lei antiga e, ao conversar com sua mãe acerca do que ouvira dos mestres da palavra, parecia que existia um vazio em seu coração. Faltava algo com que ainda não atinava. Foi aconselhado a orar, pois somente os céus poderiam dar-lhe uma solução. Os seus pensamentos pareciam atingir alturas que não existiam no reino da terra. Pretendeu fazer pedido diretamente a Deus para que lhe fosse dada uma solução, encontrando alguém que pudesse nutrir seu coração e sua inteligência de coisas novas referente à filosofia religiosa, pois a existente já estava para ele carcomida pelo tempo e se desfazendo frente ao progresso. Não tinha coragem de declarar esses seus interesses. Somente sentia intimamente e almejava conversar com alguém que pudesse dar-lhe água nova para que sua sede se abrandasse. Uma tarde partiu para os arrabaldes de Jerusalém sem que sua mãe soubesse. Recostou-se embaixo de uma grande oliveira, cuja sombra convidava à meditação e ao repouso, e ali orou com fervor. Não sabe quanto tempo durou sua prece, porque o tempo frente à felicidade do coração desaparece. Começou a escutar um leve sussurro, os galhos da árvore secular acenaram em todas as direções e a suave brisa lhe trouxe um agradável clima de paz. Teve a impressão de que foi cercado por entidades de cujos lábios brotavam um hino encantador, e passou a ouvir a música e a letra que acompanhou com alegria.
sentia que de si saía algo que não podia compreender. No entanto, entregava-se com amor pelo que desse e viesse. Era uma experiência que valia qualquer sacrifício. Nisso os sons ficaram mais audíveis e João começou a ver na realidade um coro de entidades angélicas em torno dele. No centro dessas entidades surgiu um sol, como se fosse da manhã ou da tarde. Luzes espargiam-se em todas as direções, cor de ouro velho que se desfazia em raios de um amarelo encantador, e esse sol se transforma em uma criatura. Buda, a lhe dizer: a paz seja contigo. O filho de Zebedeu sentou-se à moda dos orientais instintivamente e olhou para os olhos do Gautama, que pareciam 2 estrelas. De sua boca saíam chamas azuis celestes, intercambiando com um verde claro que partia dos seus lindos dentes. E o príncipe da verdade lhe falou com condescendência dessa forma: João, por que te interessas tanto pelos grandes que passaram, a ponto de te fanatizares pelas ideias de te encontrares com eles? Nem sempre é bom ter essa exigência. Corres o perigo de seres envolvido pelas trevas que a intolerância propõe. Para que tenhas notícias novas de uma nova doutrina, de conceitos renovados pela força do progresso, basta procurar mesmo dentre os homens, desde quando não te aflijas em demasia na busca. A paciência é obra segura, assim como a natureza nos informa. Na verdade, removemos muito entulho da mente humana, entregamos aos nossos seguidores ferramentas correspondentes para o trabalho de iluminação das criaturas, e a eles ficou entregue a ampliação do avanço doutrinário. São centenas e milhares a caminho de milhões de almas que deverão arcar com as responsabilidades de pregar a verdade pelo próprio exemplo, viver os conceitos, para depois falar aos outros. Isso requer muita luta, muita fibra, para não dizer uma vida cheia de renúncias. Nós, quando falamos dos céus, apontamos para cima. E, na verdade, Ele está em cima e, para chegar até Ele, existe uma enorme escada, com intermináveis degraus nos convidando a subir, e cada um que alcançamos é uma conquista que vale o ouro de reformas e realizações. Buda olhou com mansidão para o filho de Salomé e se desfez nessa conversa. Olha, meu filho, não te perturbes tanto com a vida de Buda. Outra vida muito mais importante, um mestre muito mais grandioso, já está no meio das criaturas. O verdadeiro príncipe da paz que me enviou quando estive movendo um corpo na face da terra. E tu serás um dos chamados para sua divina companhia. Não percas tempo. Prepara-te agora nos mais elevados pensamentos e na melhor vivência do amor. Esforça-te na perfeição dos dons que a vida te fez conhecer e procura no trabalho reto a tua paz. Na benevolência reta, o teu caminho, na justiça reta, o teu ambiente,
e no amor reto o teu alimento. Espera em Deus que o teu dia chegará, como sendo o dia de luz para o teu coração e para a felicidade dos teus. João se derramava em lágrimas e ainda escutava, mesmo ao longe, a suavidade da música que os anjos entoavam. Buda tornou-se novamente um sol, dizendo a João: a paz seja contigo. Aquele espírito que se tornara novamente um sol espiritual parecia entrar nos horizontes da consciência de João. O filho de Zebedeu sentiu que havia dormido, mas na verdade não dormira, e na sua retina passou-se novamente todo o ocorrido, fazendo o moço tornar a sentir as mais puras emoções que antes não conhecera. Betsaida estava movimentada, alcançando um movimento de gente registrado em poucas festas de datas memoráveis. João brincava com as crianças nos leitos das ruas e as atraía pelas histórias que contava, visando a alegria dos homens em formação. Tornava-se uma criança para atraí-las. Chegando à tarde, Pedro já procurava a igreja dos pescadores com André, sendo logo acompanhados por João. No amplo salão, levantou-se Judas Tadeu, sentindo na alma o chamado, e orou com prazer. Em seguida, João, sorridente, buscou Jesus com um olhar sereno e perguntou-lhe: Mestre, gostaria que nos informasses, de modo que tu compreendes, o que significa a palavra e o conceito de benfeitor. Jesus esticou sua visão magnânima até João, abençoou o discípulo pela afeição agradável e conferiu o que pensa aos ouvidos dos discípulos. Benfeitor, meu filho, é aquele que faz o bem, e benfeitor verdadeiro é aquele que somente faz o bem pelo bem constantemente. Não queiras particularizar benefícios em canto algum, nem procures mostrar aos outros que tais e quais são donos de maior sabedoria. O saber total está em Deus. A verdade absoluta está em Deus. E o amor, na sua pureza incomparável, somente Deus o possui. O que nos anima a todos na disseminação da Boa Nova é a força do Pai Celestial em tudo que vemos, em tudo que tocamos e sentimos. E ainda mais, são milhares de benfeitores que o Senhor colocou na terra, se assim podemos dizer, como estrelas no céu. Em cada parte brilha uma alma a sustentar o bem, que vive eternamente. Se queres, meu filho, saber o significado de benfeitor, é este: aquele que entregou a vida para que a atmosfera do amor pudesse se espalhar pela terra toda. É o espírito que tem o prazer de multiplicar os valores do coração e que disciplina a inteligência, buscando nessa força da mente meios que a lógica induz ao verdadeiro aperfeiçoamento espiritual. É o homem que se dedica ao bem, não deixando as menores particularidades na sua execução, compreendendo que o Todo-Poderoso dá a mesma assistência desde a ínfima parte criada nos mundos que circulam na criação. A maior expressão física que podes ver de Deus é o Sol,
que parece um de seus olhos a nos aquecer, e é bom que percebamos a sua magnanimidade em aquecer planícies, montanhas e mares, insetos e animais de maior porte, sementes no seio da terra e frondosas árvores, enriquecendo as águas com seus raios, dando vida a todos os tipos de peixes, desde o quase invisível às enormes baleias. O sol é um dos maiores benfeitores que a vida conhece por indução de Deus. Ele faz parte da sequência do amor universal. Se meditas sobre essas coisas que a caridade nos alerta e a razão nos propõe, encontrarás outras fontes de benefícios que vêm da parte do Senhor do Universo, por bondade daquela luz imortal. João parecia delirar de felicidade. Judas estava impaciente, querendo abranger os preceitos assinalados por Jesus de uma só vez. Pedro parava aqui e ali, meditando, e de vez em quando puxava o manto de André e lhe falava ao pé do ouvido acerca dos comentários do mestre. Bartolomeu pensava em anotar muitos ensinamentos da noite ao sair da reunião. Tiago agitava-se intimamente e visualizava o Cristo em uma tribuna, falando a milhares de criaturas. Os outros discípulos mantinham conversações em voz baixa, aproveitando o intervalo da conversa do benfeitor maior. O Nazareno voltou a falar com sobriedade. João, meus filhos, vós que fostes chamados para a nova feição da verdade, não estais somente me ouvindo, sem que o exemplo esclareça. Todos que comigo se saciam nestes banquetes que o Pai Celestial nos oferta, sentirão nas próprias existências a verdade que vos falo. Não preciso mais dizer que sou aquele que os profetas e adivinhos anunciaram, porque estáis sabendo disso pelos dons que possuis e pelos processos de intercâmbio do céu com a terra. Os benfeitores do mundo espiritual estão encarregados de me anunciar e de trabalhar comigo, para que a terra, com o tempo, se torne um céu. Eles têm prazer nisso. São os semeadores na grande vinha do mundo, almas iluminadas pela verdade que conheceram. Eu, em nome do Senhor, os envio para onde se faça necessário, para que a luz nasça como fato comum de cada dia. E eles são obedientes ao meu comando. A força maior que nos intercala e nos faz entender é o amor, que concebemos ser a mais perfeita presença de Deus. Nova pausa se fez, embora mais curta, e Jesus prosseguiu. João, podes analisar os grandes seres que vivem e que viveram no seio da humanidade e tirar de cada um deles a luz de que foram e de que são portadores. Se queres ser um dos benfeitores de todos os povos, como não experimentar? Não podes esquecer que, para tanto, sempre é preciso nos entregarmos ao bem sem restrições, de forma que a caridade não pare para selecionar a quem beneficiar e de forma que o amor se universalize. Em muitos casos, nos é pedida até a própria vida do corpo,
para nos afirmarmos no esquema divino como benfeitores da humanidade. Se estivermos dispostos a tudo sem reclamar de nada, se tivermos coragem a ponto de vencer o medo nas noites das perseguições que sempre se sucedem aos dias de esperança, se o perdão sair dos lábios com facilidade, tanto quanto pelo esquecimento, se em todas as provações do aprendizado puderes manter a serenidade como emblema de confiança em Deus, aí sim começaremos a ser benfeitores a caminho da confirmação pelo amor. A voz do Mestre tomou uma tonalidade musical e os discípulos passaram a escutar uma melodia celestial nesta vibração divina. João, pode ser um benfeitor da alegria, estimulando essa virtude pelo olhar, pelos pensamentos, pela palavra, que os anjos te ajudarão nesse exercício. Pode ser um benfeitor da serenidade, pensando e falando nessa condição superior de que a nobreza espiritual é portadora, nesse trabalho intenso de querer transmitir aos outros. Mãos invisíveis se fazem mais visíveis, para que os beneficiados alcancem mais benefícios. Se queres ser um benfeitor da caridade, começa a examinar as tuas ideias, selecioná-las, para que o teu verbo seja complacente com todas as criaturas e que a tua fala nunca esqueça o ritmo da instrução, envolvendo-se na esperança e alinhando-se à verdade, que não fere e se baseia na fé, que alimenta a vida. Sê, meu filho, benfeitor pelo prazer de amar indistintamente. E para que atinjas tais pontos, não esperes que outros venham pegar em tuas mãos como se fosse cego. Sabes muito bem por onde começar. E se isso ainda não aconteceu, começa hoje mesmo, pelos meios mais próximos ao teu coração. Todos sorriram intimamente, com exceção de 2, que estavam tristes por não alcançar o que Jesus dissera. João, naquele resto de noite, não dormiu mais, pelo prazer de ficar acordado e pensar em tudo o que ouvira dos lábios e do coração do Mestre. Que Jesus nos abençoe.